Oi pessoal e bem-vindos ao Fat Goldfish. O vídeo dessa semana na realidade não é um vídeo que eu havia programado, ele não estava na minha agenda, pelo menos não para esse momento. Porém, as circunstâncias em que eu me encontro me fizeram adiantar o tema um pouco. Bom, mas vamos lá. Muitos de vocês lembram que no meu último vídeo eu adquiri um casal novo de peacock orandas. Na realidade foram alguns dos peixes mais lindos que eu já tive na minha vida. E eu lembro que eu comentei no meu último vídeo que esses peixes eu iria deixar eles de quarentena por um prazo mais normalmente eu deixo. E para minha sorte eu faço a quarentena dos peixes e infelizmente esses peixes eles estavam contaminados com alguma coisa. E eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como que foi o desenrolar do programa que eu tive. Então assim, vocês vão partilhar um pouco do meu drama. Eu adquiri os peixes no domingo. Na segunda-feira eu percebi que os peixes eles estavam nadando de modo letárgico, principalmente na segunda-feira à noite. Eles estavam, de vez em quando eles nadavam de modo letárgico, de vez em quando eles ficavam parados com as nadadeiras juntas ao corpo. Eu já enfrentei alguns problemas nesse tempão todo que eu tenho aí de aquarismo e eu sei que isso pode ser um indicador de que o peixe pode estar com ictio. Então eu já percebi isso na segunda-feira. Na terça-feira de manhã eu acordei e a primeira coisa que eu fiz na terça-feira foi utilizar a medicação para ictio. Então eu comecei o tratamento com ictio mesmo antes de ver os pontinhos brancos que aparecem no peixe. Conforme eu vou falando nesse vídeo e as coisas vão se desenrolando, eu pretendo explicar para vocês direitinho o que é ictio, como que é o ciclo de vida dele, e aí vai, mas vamos continuar a história aí. Então na terça-feira eu comecei o tratamento com ictio logo pela manhã. Eu coloquei medicamento na água e fui trabalhar. Quando eu cheguei na terça-feira à noite, eu percebi que tanto o macho como a fêmea eles apresentavam uns pontinhos brancos pelo corpo, o que na realidade não é um grande problema. Eu já tratei de ictio aí muitas vezes, eu sei como é que funciona o ciclo de vida do protozoário, isso e aquilo, e que não é uma coisa muito difícil de lidar. Até aí tudo bem. Os peixes estavam apresentando os pontinhos brancos, eu já sabia que eles iriam apresentar os pontinhos brancos, eu já tinha começado com o tratamento mesmo antes dos pontinhos brancos aparecerem. Tudo que eu precisava fazer era seguir o procedimento normal de tratamento com ictio, utilizar medicamento, aumentar a temperatura da água. Então logo na terça-feira, quando eu voltei e eu vi que os peixes estavam com os pontinhos brancos, eu automaticamente comecei a aumentar a temperatura da água. Aí entre 28 graus, 30 graus, então comecei a aumentar uns 2, 3 graus na terça-noite, e na quarta-feira eu terminei de aumentar a temperatura do aquário até que chegasse aí esse patamar de 28 graus. E eu vou explicar para vocês quando eu estiver mostrando o ciclo de vida do ictio, para que eu faço esse aumento de temperatura. Mas só para mostrar que eu tentei desde o começo fazer tudo que está no livro, entendeu? Tentei fazer tudo direitinho para evitar que um problema pequeno se transformasse num problema grande. Então vamos lá. Durante essa semana, até quinta-feira, os peixes continuavam nadando de modo letárgico, eles continuavam muitas vezes com a nadadeira junto ao corpo, eles apresentavam todos esses pontinhos brancos, que são sinal de contaminação por ictio. E quando foi na sexta-feira de manhã, quando eu dei uma olhada no aquário, os peixes eles estavam apresentando metade dos pontinhos brancos que eles estavam apresentando nos dias anteriores. Quer dizer, o protozoário que causa o ictio, ele já estava atingindo a maturidade e estava saindo do peixe, que é um dos momentos que você pode tratar ele. Então para mim, tudo estava funcionando da maneira correta. O aquário estava tratado, o aquário estava medicado, os peixes estavam diminuindo a quantidade de pontinhos brancos neles, então na realidade eu não achei que essa é uma coisa que eu deveria me preocupar muito. Porém, no sábado é que eu fui ter uma ideia real da gravidade do problema que eu estava enfrentando. Isso é, quando eu acordei no sábado, e principalmente quando eu tenho um peixe que está em quarentena, tenho um peixe que eu estou tratando de alguma coisa, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é vir aqui para o meu fish room e dou uma olhada nos meus peixes para ver como é que eles estão. E a quantidade de pontinho branco que esses peixes tinham estava assustadora. Assim, de um dia para o outro, durante a noite, parece que dobrou, triplicou a quantidade de pontinhos brancos que esses peixes tinham. Foi assim, simplesmente uma coisa assustadora. Como o último dia de tratamento com remédio já tinha sido o dia anterior,
vi que o remédio não estava tendo efeito nenhum sobre essa variedade de ictio que eu estava tendo que lidar com ela. E eu nunca tinha, na minha vida, experimentado uma forma de ictio tão agressiva como essa. Então, o que eu resolvi fazer foi apelar para um medicamento mais forte do que o que eu estava utilizando. Embora o medicamento que eu estivesse utilizando era esse medicamento aqui, o SHA Exit, que é para tratar o ictio, Anti-White Spot Treatment, e ele contém malaquita verde, contém metilene blue, contém sulfato de cobre. Então são alguns dos produtos aí mais utilizados no combate ao ictio. Então eu resolvi utilizar um outro medicamento que ele tem uma dose muito maior desses produtos. Mas antes de fazer a troca de um medicamento para o outro, eu falei assim, poxa, hoje é sábado, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar eles hoje, porque eles ainda estão com bastante medicamento na água, porque esse medicamento, eles funcionam da seguinte maneira. Hoje, no primeiro dia, você coloca a quantidade de gotas para aquela litragem de água. No outro dia você coloca uma quantidade de gotas normalmente menor do que a quantidade de gotas que você colocou no primeiro dia. E assim no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, você vai colocando aquele medicamento na água. Aquele medicamento ele vai se acumulando de forma gradativa naquela água. Então assim, eu já tinha terminado de utilizar esse medicamento na sexta-feira. No sábado, quando eu percebi que o medicamento já não estava fazendo efeito, eu resolvi não fazer a mudança de medicamento assim de uma hora para outra. Tipo, falei assim para mim mesmo: hoje eu vou deixar do jeito que tá, porque já tem medicamento na água. Amanhã no domingo eu vou fazer uma troca de água grande, aí de 50%, 60%, e vou iniciar o tratamento com o medicamento novo, porque esse medicamento ele não está resolvendo o meu problema em nada. Quando foi no domingo, a situação dos peixes ela estava assustadora. Não só a situação do peixe, a situação do aquário de uma maneira geral. Assim, você via no aquário esporos de protozoário em todos os lugares. Numa contaminação de um modo tão agressivo que, sinceramente, eu já falei pra vocês, eu já tenho aquário desde que eu sou criança, e eu nunca tinha visto uma forma tão agressiva de ictio na minha vida. E foi no sábado que eu simplesmente tive noção do que eu estava enfrentando, porque até então, até sexta-feira, eu achava que era uma forma normal de ictio. E no sábado foi que eu percebi realmente a proporção que era o problema que eu tinha que lidar. No domingo eu fiz essa troca de água, eu iniciei o tratamento com Waterlife, que é o Waterlife Protozoa, que é um medicamento um pouco mais forte do que eu estou acostumado a lidar. E já no domingo a situação dos peixes estava muito complicada, e tudo isso aconteceu de uma maneira muito rápida. Como eu falei, de sexta-feira, que os peixes ainda estavam com alguns pontinhos brancos, mas eles estavam se alimentando, eles estavam bem, eles estavam respirando bem. Para domingo, foi um contraste assim incrível. Eu sinceramente não esperava e nunca tinha visto nada desse tipo. No domingo eles já estavam com dificuldade para respirar, a quantidade de pontos brancos que tinha nos peixes era assustadora. Eu iniciei o tratamento com remédio novo. Na segunda-feira a fêmea morreu. O macho, ele mal conseguia respirar direito. Eu também fiz no domingo banho de sal desses peixes. A temperatura da água do aquário estava por volta dos 30 graus durante todo esse tempo. E o macho, ele sobreviveu assim, bravamente, até quarta-feira. Na quarta-feira, durante a noite de terça para quarta-feira, o macho morreu. E justamente quando o macho morreu, porque até então, como eu falo para vocês, eu faço quarentena de todos os meus peixes. Eu tenho bucha para cada um dos meus 7 aquários. Eu tenho balde para cada um dos meus 7 aquários. Eu tenho redinha para cada um dos meus 7 aquários. Isso é, eu sou muito cabreiro com esse negócio de contaminação cruzada entre os meus aquários. Então mesmo, principalmente nessa época, quando está chegando essa época, que é a época que eu vendo alguns dos peixes que eu tenho, que eu vendo alguns filhotes que eu tenho, que eu trago peixes novos para casa, é sempre um pouco aí no outono, um pouco antes do inverno que eu faço isso. E de alguma maneira o ictio ele conseguiu sair desse aquário
e contaminar uma dos meus tanques plásticos que eu tenho aqui, que é onde estavam as duas fêmeas grandes de Ryukin e um outro macho Ryukin Sakura que eu tinha. Quando eu percebi que esses peixes também haviam sido contaminados, não sei como, eu não sei explicar para vocês, porque mesmo quando eu faço essa troca de água, eu costumo lavar até a mão com detergente, quando eu for entre um aquário, entre um tanque e outro, quando eu estou lidando com esses peixes, até a mão eu lavo com detergente, com água quente, para evitar de transferir isso, mas provavelmente eu devo ter me enganado com a bucha que eu limpei o aquário para o outro aquário, ou de alguma maneira isso caiu lá. Bom, independente disso, independente do que tenha acontecido, daqui o ictio foi parar ali em um dos meus outros aquários e contaminou também esses peixes. Comecei o tratamento já com um remédio mais forte nesse aquário, e por via das dúvidas eu comecei a tratar todos os aquários com esse medicamento mais forte. Assim, não foi uma semana fácil, entendeu? Aconteceu muitas coisas, então juntou ainda com o meu trabalho, que nessa época está muito mais complicado, e não deu nem para fazer vídeo para vocês na semana passada, e eu acho que eu não tinha nem condição de fazer vídeos, porque estava tanta coisa acontecendo. Tive que desmontar, para vocês terem uma ideia, depois que morreu esse casal, eu tive que esvaziar esse aquário. Eu esvaziei esse aquário, eu desmontei o filtro, eu lavei todas as mídias com água quente, eu deixei esse aquário que está aqui atrás seco completamente, com filtro desligado, com tudo seco, por 3 dias. Aí eu enchi, agora nesse domingo passado, que eu enchi esse tanque novamente, enchi aquele outro tanque novamente, mas eu tive que realmente esvaziar e deixar esses aquários secos, 2 aquários secos por 3 dias, para tentar me livrar dessa contaminação de ictio que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu acabei, naquele tanque de plástico, eu acabei perdendo mais um peixe, e tem 2 peixes que estão aqui no meu lado, que eu estou tratando, e que esses peixes eles estão melhorando. Gradualmente eles estão melhorando. Eu achei que eu ia perder esses 2 peixes também, mas aí continua com um remédio mais forte, continuei com aumento de temperatura e banho de sal, e esses peixes foram melhorando de pouco a pouco. Até porque a perca dos 2 primeiros peixes me fez abrir os olhos para que eu não perdesse mais peixe. Então eu comecei um tratamento mais agressivo, para uma forma mais agressiva de ictio. Então o que eu acho que aconteceu? Bom, primeiro, esses peixes, esse casal de oranda, eles foram importados da Tailândia há cerca de 1 mês. Esses peixes eles ficaram em quarentena na loja. A loja com a qual eu comprei esses peixes foi a Starfisher. A Starfisher é uma loja excelente, eles têm tanques de quarentena, eles estão acostumados a importar peixe, eles estão acostumados a deixar esses peixes de quarentena, e esses peixes eles são só colocados na venda depois que eles passam um certo tempo na quarentena. O problema é que esses peixes vieram da Tailândia. Na Tailândia, esses peixes são criados numa temperatura mais alta. Quando esses peixes chegam aqui, a temperatura que são mantidos os peixes aqui é muito mais baixa do que na Tailândia. Se na Tailândia esses peixes são mantidos numa temperatura mais ou menos como no Brasil, próximo aí dos 25 graus, 30 graus, aqui os peixes são mantidos numa temperatura de 15 graus, 18 graus. Então os peixes nas primeiras semanas vão se habituando a isso. Quando a temperatura é mais baixa, o ciclo de vida desse parasita dentro do cisto fica muito mais longa. Quando ele está no cisto, na temperatura mais baixa, isso pode se estender por mais de 30 dias. O meu problema, e por causa disso eu já tinha falado que eu ia deixar esses peixes numa quarentena mais longa, como esses peixes vieram da Tailândia. Na Tailândia, eles utilizam, nessas fazendas de criação de peixe e tal, eles costumam sempre estar utilizando medicamentos fortes na água para combater ictio e outros parasitas que existem na água. O problema é que às vezes esses medicamentos que eles colocam na água não são suficientes para acabar com todos aqueles parasitas. Isso eles sempre vão matar os parasitas que são mais fracos, e aqueles que já têm e aqueles parasitas que são mais tolerantes, têm uma resistência maior, vão sobreviver e vão se reproduzir. E isso vai acontecer o tempo todo. Sempre você vai estar selecionando aqueles parasitas que são mais resistentes a medicamentos, mais resistentes à temperatura. Então o que acontece é que existe uma nova forma de ictio, que hoje é chamada de super ictio, que é uma forma de ictio mais resistente a medicamentos, mais resistente à temperatura, mais resistente a sal, mesmo a banhos de sal, a aumento gradual da concentração de sal do aquário.
que agora faz parte aí dos aquários de muita gente, principalmente aqui, onde a gente recebe peixes de vários lugares do mundo, que não é o caso do Brasil, que hoje pelo menos a exportação e importação de peixe está proibida, de quingos está proibida no Brasil. Aqui isso acontece, é muito mais fácil que essas epidemias aconteçam. Então a internet principalmente está cheia de informação, de fóruns, de gente tentando encontrar maneiras cada vez mais eficientes de tratar com esse problema que é antigo, mas que hoje está de cara nova. Eu, por exemplo, nunca tinha trombado com nada parecido na minha vida. Pessoal, depois desse drama todo, eu acho que finalmente chegou o momento de explicar para vocês direitinho o que é o ictio. Bem, o ictio ele é um ecoparasita, ele é um protozoário ciliado e o gênero dele chama-se Ictiophthirius e a espécie mais comumente encontrada é a Ictiophthirius multifilis. É um nome um pouco complicado, então eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês darem uma olhada direitinho. Eu tive algumas dúvidas durante o tratamento desses peixes se eles realmente estavam com ictio ou não. Até porque pela maneira como estava sendo agressivo e como eles estavam se multiplicando, eu cheguei a pensar em cogitar velvet e algumas outras doenças assim. Então eu fiz realmente eu fiz uma raspagem do muco do peixe que estava contaminado e dei uma olhada no microscópio e deu pra ver. O microscópio ele não é muito bom, não tem uma qualidade muito boa, na realidade é um microscópio do kit de ciências da minha filha. Esse protozoário, dá pra perceber que ele é um protozoário ciliado e embora não seja muito fácil de ver o núcleo dele em forma de U, olhando pelo microscópio a definição é um pouco melhor do que mostrando a imagem que eu fiz do microscópio. Então nas imagens que eu fiz dava para ver com a definição maior esse núcleo que é em forma de U. Outra coisa que me surpreendeu olhando isso é que mesmo com a água muito medicada, tinha uma quantidade muito grande de protozoários ainda num estágio menor de crescimento. Então o ictio ele é um protozoário grande, ele é um protozoário que ele se move dentro do cisto quando ele está no peixe, ele fica alojado embaixo do muco do peixe, entre as escamas. O peixe, como um modo de defesa natural, tenta isolar essa contaminação. Então o peixe ele vai produzir uma espécie de um cocum que vai tentar envolver para limitar envolver o protozoário para limitar o dano que ele está causando. O problema é que o protozoário se aproveita desse encapsulamento, dessa proteção que o peixe vai dar para ele, e dentro desse encapsulamento ele continua se alimentando, se movendo e causando danos ao peixe. Ele se alimenta dos tecidos, dos fluidos do peixe. Ele pode se alojar em qualquer parte do corpo do peixe, ele pode se alojar inclusive no olho, ele pode se alojar, e é onde ele causa danos assim, reais e rápidos no peixe, quando ele começa a se alojar nas guelras do peixe, que é um tecido super sensível, e mesmo peixes que se recuperam do ictio, às vezes o dano que foi causado nas guelras dele é tão grande que esse peixe ele não vai mais viver por muito tempo. Agora que a gente entendeu o que é o ictio, que ele é um protozoário ciliado, que ele é um protozoário grande, que você consegue ver o ictio quando ele está nos estágios mais maduros dele no peixe, você consegue ver ele, que ele vai apresentar esses pontinhos brancos. Agora que a gente já sabe o que é o ictio, para a gente combater esse protozoário, a gente tem que entender como é que funciona o ciclo de vida dele. Então, como vocês podem ver aí no estágio 1, que é o estágio parasitário, o ictio você pode ver ele a olho nu no peixe. Quando esse protozoário que está parasitando o peixe, ele tiver maduro o suficiente, ele vai se desprender do peixe. E depois que ele se desprender do peixe, ele vai procurar um lugar para se fixar. Pode ser substrato, pode ser decoração, pode ser planta, pode ser qualquer coisa que tenha dentro do seu tanque. Esse protozoário ele vai se fixar ali. Depois que esse protozoário se fixar, ele vai começar a produzir uma substância gelatinosa que vai envolver ele e vai formar um cisto, uma espécie de cocum de proteção. Dentro desse cocum, ele vai quando ele forma esse cocum, ele é chamado de tomonte. Dentro desse tomonte, ele vai começar a se reproduzir por divisão binária. Isso quer dizer, um protozoário, um teronte, ele vai formar um tomonte e esse tomonte pode formar mais de 1000 tomitas. No estágio 4, o tomonte ele se rompe e libera os tomitas na água. Esses tomitas eles vão ficar nadando na água procurando por um peixe para poder parasitar.
se ele não encontrar um peixe em 48 horas, ele pode morrer. Bom pessoal, agora que vocês já entenderam de um modo mais básico como é que funciona o ciclo do íctio, é muito importante que a gente saiba que esse ciclo inteiro aqui ele é muito dependente de temperatura. Os remédios eles não vão ter ação nenhuma sobre o íctio quando ele está no estágio 1 e quando ele está no estágio 3. Quando ele está no estágio 1, ele está nesse estado protegido também pelas camadas de muco do peixe, protegido entre as escamas do peixe. Os remédios eles não penetram no 1. Quando você coloca remédio para tratar o íctio do seu peixe, o remédio não vai matar o íctio que está no seu peixe. O remédio vai tratar o tanque para tentar matar o íctio num dos outros estágios desse ciclo. Então, o remédio normalmente ele é feito para matar os íctios no estágio 2 e principalmente no estágio número 4. Entendeu? Então você tem que aumentar a temperatura do seu aquário para que esse ciclo do íctio ele aconteça de modo mais rápido. Uma coisa muito interessante sobre o tratamento de íctio é que na maioria das vezes você não precisa utilizar nem remédio para tratar o íctio, basta você aumentar a temperatura do seu aquário. O aumento dessa temperatura, o que ela vai fazer, quando o protozoário ele sai do peixe e ele está procurando um lugar para se fixar, ele vai começar a produzir aquela substância gelatinosa que vai formar aquele cocum, que vai formar aquele cisto. Se a temperatura da água estiver por volta dos 30 graus ou acima um pouco dos 30 graus, ele não consegue formar esse cocum. Se ele não conseguir formar esse cocum, esse cisto, ele não vai conseguir se reproduzir. Então você consegue matar ele nesse estágio também, simplesmente com temperatura. Outra coisa que mata íctio também é você utilizar sal próprio para aquário. Você utiliza o sal naquela quantidade correta para a litragem que você tem. E esse sal ele já também vai dar cabo da maioria dos tomitas que tem no seu aquário, os tomitas infectantes. Então assim, é importante a gente saber que o íctio ele não é um bicho de 7 cabeças. O íctio ele é um parasita muito comum em lojas de aquário, muito comum nos aquários que você tem agora na sua casa. Agora você pode estar olhando nesse momento para o seu tanque, pode ter alguns protozoários de íctio lá dentro. Mas os seus peixes, simplesmente, eles não dão a mínima para aqueles protozoários de íctio, eles estão com a saúde boa, então eles não, o íctio ele nunca vai crescer no número suficiente que vai chegar a incomodar e causar um real problema dentro do seu aquário. Às vezes você até vê um pontinho aqui num peixe, outro no outro peixe ali, mas isso, normalmente o peixe cura isso sozinho. O problema, às vezes, é que às vezes baixa a qualidade da sua água, às vezes o peixe está estressado, às vezes você tem muito peixe dentro do aquário, às vezes você está sendo um peixe tem um peixe que está sendo subjugado por outros peixes mais dominantes dentro do aquário. Às vezes cai a imunidade desse peixe e ele fica suscetível a uma contaminação de íctio. Esse peixe ele vai servir como estopim para que esse íctio ele se reproduza numa velocidade muito grande, para que muitos esporos sejam lançados na água e que outros peixes que estão saudáveis fiquem contaminados com aquele protozoário, porque a quantidade desse protozoário na água está muito grande. Então, às vezes, uma coisa pequena serve como estopim para um problema muito maior. E é isso que a gente tem que ficar esperto no aquarismo. Então, é muito importante que você faça a quarentena de todos os peixes novos que entram na sua casa. Porque principalmente esse momento que você está trazendo um peixe novo para sua casa, esse peixe ele está sofrendo um estresse, porque ele está mudando de um lugar para o outro, porque às vezes ele ficou em transporte por muito tempo, porque ele está mudando de parâmetro de água, porque ele está mudando de temperatura, da temperatura ele estava acostumado a ser mantido. A gente tem que entender que quando a gente está aclimatando um peixe no aquário, não é de uma hora para outra, por causa que você deixou o saquinho boiando em cima do aquário por 15 minutos, que o organismo daquele peixe vai passar a funcionar da mesma maneira com aquela temperatura nova que ele está sendo exposto. Isso é um processo mais longo do que as pessoas imaginam. O peixe ele tem que se acostumar a isso. O organismo do peixe tem que se acostumar a isso. É a mesma coisa com o parâmetro de água. Não é porque você vai ficar aí 15 minutinhos colocando um copinho de água dentro, misturando com a água do seu aquário, que o organismo do peixe vai se acostumar àquele novo parâmetro de água que ele está sendo colocado. Então, essas primeiras semanas que o peixe está dentro da sua casa, é uma semana que ele está se habituando a todas aquelas condições novas, ele está sob estresse. E se tiver alguma coisa, às vezes, vindo com ele, algum parasita que ele tenha já no corpo dele,
parasita ele vai se aproveitar dessa queda da imunidade do peixe para se apresentar, para se mostrar. Então é muito importante que, e quando o peixe tem alguma coisa, logo nessas primeiras semanas é fácil de detectar isso no aquário de quarentena. Porque no meu caso, se eu tivesse pego esses peixes novos e colocado eles junto com meus outros peixes, agora eu teria perdido todo mundo, eu não teria um peixe aqui na minha casa. Pessoal, na maioria das lojas de aquário vocês vão encontrar uma quantidade muito grande de medicamento próprio para ictio e a maioria deles são muito eficientes. São medicamentos aí como formalina, malaquita verde, mertilene blue, sulfato de cobre, mas você não precisa realmente usar sempre medicamento para tratar as formas mais comuns de ictio. Como eu falei, você pode usar temperatura, você pode usar sal, não é assim um bicho de 7 cabeças como eu já tinha dito antes. O problema é que existe hoje no mercado aí essas variedades mais fortes, mais tolerantes de ictio, que são muito mais agressivas e muito mais difíceis de tratar. Então é importante que a gente faça uma prevenção para que esse ictio ou outros parasitas não contaminem nosso aquário. Em outras palavras, quando você vai comprar um peixe, dá uma olhada nos outros peixes de uma maneira geral que estão sendo vendidos na loja. Às vezes essa loja ela utiliza o mesmo sistema de filtragem para todos os peixes. Então um peixe que está doente no outro aquário pode estar contaminando o peixe que está no aquário que você está querendo comprar. Quando você vai comprar plantas, procura comprar planta de loja que mantém um aquário apenas para planta, que não mistura peixes com plantas. Procura manter os parâmetros da água do seu aquário estáveis, evita flutuação de parâmetro de água, evita flutuação de pH, KH, GH, tudo isso vai estressar o peixe. Evita a queda na qualidade da sua água, mantenha um padrão de limpeza e de manutenção do seu aquário. Evita colocar muito mais peixe do que aquele sistema suporta. Quando você está procurando por uma variedade de peixe, que você quer comprar algum peixe, dá uma olhada na quantidade, na litragem de água do seu aquário, se aquela litragem suporta aquele peixe, se suporta aquela quantidade de peixe que você quer colocar lá. Dá uma olhada no seu aquário para ver se tem algum peixe que está sendo subjugado por outros peixes. Assim, tudo isso junto vai fazer a imunidade do seu peixe cair. Aqueles peixes que estão com a imunidade mais fraca, se tiver um parasita nessa água, vai ser muito mais fácil de contaminar. E como eu falei, que isso vai servir de estopim para uma proliferação desenfreada de algum parasita dentro do seu aquário. Então assim, e o mais importante de tudo, fazer quarentena de todo novo organismo que você traz para sua casa. E eu acredito que se você seguir esses conselhos, com certeza você vai diminuir muito a quantidade de parasitas, de doenças que tem no aquário da gente. A gente tem que lembrar que o que acontece no nosso aquário é responsabilidade nossa. Bom, agora pessoal, quanto a meus peixes e as minhas perdas, porque não foi uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Bom, como eu falei, eu adquiri esses peixes na Star Fishery. Como eu falei, esses peixes eles ficaram em quarentena na Star Fishery, mas esse protozoário, às vezes o ciclo de vida dele é muito longo e talvez tenha escapado da quarentena. Então eu relatei isso desde o princípio para a loja e eu fiquei em contato com o proprietário da loja. E ele muitas vezes escrevia e-mail para mim e falava como é que estão os peixes e como é que está sendo o tratamento, isso e aquilo outro. E quando os peixes vieram a morrer, o Andy Green, o proprietário da loja, falou assim: poxa Mário, faz o seguinte, esvazia o tanque, deixa esse tanque seco por uns dias, liga esse tanque novamente, cicla esse tanque e eu vou enviar para você de graça um casal novo de Peacock Orandas. Então provavelmente eu vou estar recebendo um casal novo de Peacock Orandas no dia 8 de novembro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi uma semana difícil para mim, como eu falei para vocês. Eu espero que daqui para frente as coisas se organizem de uma maneira melhor aqui no meu Fish Room. Se vocês gostaram do programa de hoje, dá aí o seu curtir. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal. E eu quero aproveitar também esse momento para dar aqui o meu obrigado ao Denis. O Denis, que ele é o administrador do WhatsApp do Fat Goldfish, que é uma pessoa sensacional, super entendida de peixe e que me deu uma força muito bacana aí para resolver esse problema que eu tô tendo. Valeu, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.